Pronto, retornei ao vivo. Que o Tulhão ele tava com um probleminha lá pra entrar, mas já conversei com ele, já já ele tá aqui com a gente. Boa noite de novo pra vocês, quem tá entrando aqui agora. Bom, Tulhão, eu tava conversando aqui um pouquinho antes de você entrar, né? Que eu tava falando sobre a importância que a avaliação psicológica tem para o psicólogo, porque é um dos poucos instrumentos e ferramentas que nenhum outro profissional na face da Terra pode estar aplicando, somente o psicólogo. Então, que só por isso a avaliação psicológica já é uma grande área. E que, além disso, embora a avaliação psicológica seja considerada como uma das áreas ali reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, né, a avaliação psicológica ela pode ser aplicada em outras áreas também, como, por exemplo, a psicologia jurídica, a neuropsicologia, a psicopedagogia, para a gente ver questões de aprendizagem. Então, tem muitas possibilidades dentro do campo da avaliação psicológica, né, para o estudante e para o Sim, recém-formado. sim, sem dúvida. É muito importante que o profissional que vai se destinar a essa área, ele tenha algumas habilidades de caráter assim, investigativo, curiosidade científica. Se ele gostar de estatística, vai fazer muita diferença. Aí o psicólogo fala assim, nossa, matemática, nem pensar, né? O psicólogo odeia matemática, Sim. né? Mas se a pessoa se aprofundar um pouquinho, algumas ferramentas um pouquinho diferentes de estatística, vai fazer muita diferença. Então, faz total, é muito importante o profissional que for para essa área da avaliação psicológica, ele se preocupar um pouquinho com a estatística, porque ele vai conseguir analisar os números dos dados com maior profundidade. Né? Uhum. E ele precisa ter também uma curiosidade científica, gostar de pesquisa científica para poder comparar dados, Sim. principalmente dados internos. Mas é uma área que eu sou apaixonado. Sou apaixonado. Sim, sim, é uma área muito importante mesmo, né? Que eu não sei se em todas as universidades há a possibilidade, mas eu, quando estava na minha graduação, a gente fez bastante aplicação de testes psicológicos, né? De avaliações psicológicas em disciplinas de psicodiagnóstico, onde a gente tinha que encontrar ali meio que um diagnóstico para aqueles pacientes, né? Então eu tive a oportunidade de aplicar diversos testes ainda mesmo antes de formada, né? E eu acho que isso foi um grande diferencial. Porque a gente sabe que esses testes, essas avaliações, elas não são baratas, né? Um investimento para o profissional também que quer trabalhar com avaliação psicológica, sair da graduação e ter esses instrumentos, esses testes. Uhum, uhum. A psicometria, ela é muito variada. As áreas de atuação, como você mencionou no início da live, ela tem um campo, um espectro de atuação muito grande. Pode atuar eu não vou dizer todas, porque eu não tenho aqui na minha cabeça, mas se aplica em muitas áreas Sim. da psicologia, né? E os créditos que às vezes a gente compra, caso a gente vá aplicar via software, eles são caros. Ou se a gente já compra, alguns testes já são validados e tem os direitos autorais, a gente tem que comprar o teste junto a algumas editoras, tem o seu elevado custo. Então, Sim. realmente, o que você falou faz total sentido, né? Já é um investimento, de certa forma, relevante para o profissional. Uhum, sim. E outro dia eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e me questionaram, Carol, eu posso mesclar a psicoterapia com a avaliação psicológica, com testes psicológicos? Eu falei que sim, que é possível. Às vezes você está num contato. Lógico, ó, mas tem um porém. Necessariamente precisa ser presencial esse atendimento. Acho que isso é importante colocar, né? Porque os testes, as avaliações psicológicas, elas precisam ser aplicadas presencialmente. E caso você atenda esse paciente, esse cliente na modalidade presencial, é uma possibilidade, desde que faça sentido você estar usando, né? Desde que tenha um objetivo final, você aplicar esse instrumento ali naquele cliente. Então é possível também. Sim, é. Na psicologia organizacional, por conta das análises de perfis comportamentais, algumas relacionadas à avaliação de clima organizacional e outras nesse sentido, eles até realizam à distância, né? Porque Sim. não envolve, como você mencionou anteriormente, um atendimento clínico, né? É mais algumas medidas de investigação com o intuito de atender as demandas estratégicas da organização.
né? Então, é comum estar aplicando alguns testes à distância, principalmente porque às vezes tem muitas multinacionais com as suas filiais dispersas no Brasil, até mesmo no mundo. É E que muitas vezes... alguns testes, especificamente, eles têm as folhas de respostas que têm que ser realizadas né, manualmente, que não pode você Sim, postar na internet, você não pode sim, enviar. Então, sim, algumas ferramentas não há essa possibilidade, mas outras, é claro sim, que tem, né? Como. sim, sim, sim. Verdade. Então depende muito da finalidade do teste, da área, né? Isso. Então é possível, né? Sim, com Uhum, sim. certeza. Ó, tem um comentário aqui, ou seja, gostar de pesquisar, comparar e analisar dados faz parte do perfil do futuro profissional? E sim, né, Túlia? Nossa, faz total sentido. Tem um documento chamado The Future of Jobs. Esse Uhum, documento, The Future of Jobs, ele é elaborado a cada 2 anos no Fórum da Economia Mundial. E nesse relatório, The Future of Jobs, ele relaciona as 10 principais competências do profissional do futuro, os chamados soft skills, as competências socioemocionais do profissional do futuro. E a cada 2 anos eles atualizam, né, esses dados. E, e um dos critérios que eu me lembro, talvez ele tenha até se repetido de um fórum para outro, mas no último, eu lembro perfeitamente, em que um dos critérios, né, das competências, digo, das competências citadas pela relatório, Carol, ele diz justamente essa capacidade, deixa eu até ver o nome aqui que o colega colocou, essa capacidade de aqui, gostar de pesquisar, comparar, analisar. Isso, análise de dados. Então, a capacidade investigativa de análise de dados, um nome mais ou menos nesse sentido, mas que tem essa conotação, entendeu? uhum, Então, inclusive, nos programas de orientação universitária que nós fazemos, que o INOP faz, Carol, uma das atividades lá na fase após as pesquisas, que é na fase de planejamento de carreira, design de carreira, nós aplicamos o radar de soft skills, aonde ele identifica quais são as principais competências socioemocionais que ele está defasado e que ele está atualizado, que ele está uhum. assim tá uma oportunidade, ele tem está potencializado, entendeu? Sim, Então sim. nessa atividade a gente relaciona aquelas oportunidades de melhoria e aquelas que eles têm como ponto forte. Hoje em dia, os profissionais de RH, nas contratações, no processo de recrutamento e seleção, eles vão verificar essas competências do profissional do futuro. Certamente, no momento da entrevista, ele vai ser requisitado, né? Bacana. Então, isso que o colega falou faz total sentido nesse momento da entrevista, ou até mesmo ao longo da sua atividade profissional, ele atentar para os soft skills. Uhum. Não, muito bacana, Túlio. E assim, né, hoje o nosso objetivo aqui de estar trazendo avaliação psicológica é justamente para a gente falar sobre o mercado promissor que está atrás dessa área. Né? Porque a Uhum. gente tem que pensar que em todas as áreas da psicologia existem campos um pouco mais já explorados pelos profissionais, ou seja, com muitos profissionais ali, né, entre aspas, competindo para estarem ganhando relevância, e existem outros nichos, outros lugares nessas mesmas áreas muito pouco explorados ainda pelos psicólogos. E o nosso objetivo hoje nesse encontro é falar um pouco sobre essas áreas que estão pouco exploradas, né, Tulião? Então, o que você tem para trazer um pouco para a gente em relação à área da avaliação psicológica e explicando um pouquinho dessa teoria que a gente chama do Oceano Azul? Ah, legal. Então, vamos lá. Antes de a gente ir para algumas áreas da psicologia que estão em bastante evidência, vamos falar da teoria do Oceano Azul, né? Ótimo. Nessa teoria do Oceano Azul, esses autores, eles identificaram que há inúmeras áreas profissionais, em que elas não estão sendo, elas estão aquecidas, são requisitadas, mas há poucos profissionais atuando nessa área. É o que a gente chama de Oceano Azul. Inclusive são subnichos, ou até mesmo subnichos do nichos. Entendeu, Carol? Isso mesmo. Então, vamos fazer uma associação com a psicologia. Nicho, psicologia. Subnicho, psicologia jurídica, também chamada de psicologia forense.
que é uma área, dica de 2 milhões de dólares, uma área muito aquecida, nova, pouco explorada, precisando de muitos profissionais e tem poucos profissionais habilitados. Psicologia jurídica e forense. Abre o olho aí quem está escutando. Hein? Tem poucos psicólogos que sabem que essa área existe, inclusive. Inclusive, é uma das 13 áreas da psicologia, reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Né? E que a parte... Então, tá lá. Nicho, psicologia. Subnicho, psicologia jurídica ou forense. Subnicho do subnicho. Perícia. Grave o nome. Perícia. Falem comigo aí. Então, a perícia, por exemplo, na área da psicologia jurídica, é um subnicho, Carol, muito interessante. Tem poucos profissionais, área muito requisitada, né? E remunera muito bem. E que precisa de avaliação psicológica muitas vezes, né, Tulio? Não, com certeza, vai precisar de avaliação psicológica, que ele vai ver, muitas vezes, o perfil psíquico daquele paciente, né? Quem solicita esse parecer, essa perícia, é o jurídico. E precisa do psicólogo. Entendam o seguinte, o psicólogo forense, nesse movimento, nesse trabalho junto com o setor jurídico, ele não é dependente e nem um funcionário ou colaborador. Tá bom? Ele é um profissional que presta serviços para o setor jurídico. Então, ele não é empregado, ele é contratado. Tá? Então, vejam como esta é uma área muito interessante. Né? Até ele porque complementa. Pode falar, perdão. Ele complementa uma área. Ele não é dependente dela, não é contratado dela, não é funcionário dela. Então, é muito legal isso. Ele continua atuando no CNPJ dos outros. Isso é porque muita gente acha que, por exemplo, para atuar na área jurídica, necessariamente você tem que prestar serviços públicos, né? Ser um funcionário público. E essa não é uma verdade. Você pode também trabalhar de maneira privada, né? Isso. Então, nesse caso, a gente está utilizando a estratégia do Oceano Azul. Uma área em que é muito requisitada, tem poucos profissionais preparados, um campo de atuação muito grande, e que a pessoa precisa estar altamente especializada e preparada. Né? Então, está aí um exemplo do Oceano Azul. Não há concorrência, ou pouca concorrência. Há pouca concorrência, com muita demanda, e assim vai. Já o Oceano Vermelho, Carol, é aquela área em que muitos profissionais atuam, brigam por pequenas fatias do mercado, executando os mesmos tipos de ações de captação de cliente. Faz pacotes, diminui preço, aumenta o número de sessões, e assim vai. Então, ele utiliza as estratégias comuns e convenientes para poder estar agarrando os clientes. E isso existe também em muitas áreas da psicologia, em muitas áreas do mercado, né? Como a nossa pauta aqui é a psicologia, mas existe também. Sim. Entendeu? Então, o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho são áreas com muita concorrência, e o Oceano Azul, aquelas áreas pouco disputadas. Isso mesmo. Não, muito bacana essa dica, hein, professor? O pessoal que está aqui já vai anotando, já vai sabendo que é um mercado promissor, porque isso faz toda a diferença na hora que você for decidir pela carreira que você vai estar iniciando. Carol, eu dei esse exemplo assim, aleatório, tá? da psicologia jurídica, da psicologia forense, como uma área que representaria muito bem essa estratégia do Oceano Azul. Sim. Contudo, em todas as 13 áreas da psicologia, certifico isso, as 13 áreas da psicologia existem oceanos azuis, em todas elas. Perfeito, Túlio. E pensando aí a gente já identificou, hein? Isso mesmo. E pensando aí na avaliação psicológica, né? Que foi a área aí onde solicitaram para a gente trabalhar um pouquinho sobre o mercado, sobre o quão promissor né? Se existe algum subnicho dentro desse mercado que é importante, que tem espaço. O que você tem para contar para a gente aí sobre avaliação psicológica? Então, a própria avaliação psicológica no ramo da psicologia forense é um oceano azul. Dentro da avaliação psicológica, que está dentro daquele escopo que você havia mencionado inicialmente, né? Só porque ele atua na avaliação psicológica, ele não pode atuar em outras áreas? Pode, tá vendo? Ele atua na parte da psicologia jurídica, forense, realizando os inúmeros trabalhos dessa área, como também realiza avaliação psicológica, junto com perícia, né? Sim.
Então, um exemplo aí da avaliação psicológica para um subnicho bem interessante, né? Por exemplo, agora, né? Um tempo atrás, pessoal, é muito importante vocês estarem de olho nas demandas que, às vezes, o governo traz. Um tempo atrás, houve uma liberação bem interessante do governo em relação ao porte de arma. Uhum. Olha aí, para ter porte de arma, é necessário ter Passar por uma avaliação. uma avaliação psicológica, né? Sim. E agora, por conta de algumas restrições que o novo governo tá propondo, está estabelecendo, o pessoal está correndo para renovar o seguro, o porte de arma, um negócio assim. Então, novamente, vai ter que contratar quem? Psicólogo. Um psicólogo para poder emitir o laudo psicológico em relação àquele atirador, aquele que vai ter o porte de arma, né? Então, quando a gente começa a prestar atenção nesses movimentos sazonais, eu começo a entender aquele oceano azul borbulhando. Daqui a pouco para, mas daqui a pouco volta. Então, são aqueles oceanos azuis que ocorrem de forma sazonal. E existem aqueles que está durando, aí de repente começa a encher novamente de tubarões e oceanos vermelhos, e dentro daquela proposta começa a achar novos oceanos azuis. E assim vai. Você vai navegando nesses oceanos. Né? Então a gente trouxe exemplo aqui do porte de arma, trouxe exemplo da avaliação jurídica. Né? Existem outras áreas muito interessantes da avaliação psicológica na parte da psicologia do trânsito, que eu acho que tem muitos estudantes que nem sabem que existe psicologia do trânsito, Carol. Com certeza, com certeza. Sim, tem um outro subnicho, Tulio. A avaliação de pacientes. Tá conseguindo me ouvir bem? Cortou? Não? Tá tranquilo? Cortou. Deixa eu abrir aqui a porta, vamos ver se é o sinal. Tá, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas vamos lá. Beleza. Que é para pacientes em processo de bariátrica. Pacientes que querem vivenciar a cirurgia da bariátrica. Né? Também é uma área pouquíssimo explorada pelos estudantes de psicologia e muito, muito boa, assim, pensando nesse oceano azul. Sim, novamente, Carol, vamos recorrer às estatísticas, aos dados de obesidade no país, cresceu muito nos últimos anos. Metade da população brasileira em termos de população obesa. Então, nós temos os obesos e tem a obesidade mórbida, que também subiu bastante. A obesidade mórbida são aqueles pacientes que estão sujeitos para a cirurgia bariátrica. E o número de cirurgia bariátrica aumentou muito. E quem tem que emitir o laudo em relação ao estado psicológico daquele paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica? Psicólogo. O psicólogo. E nem só para fazer a avaliação, mas para acompanhar todo o processo pré-cirurgia. Isso, o pré e o pós. Né? E o pós. Ele vai fazer o acompanhamento, vai fazer o laudo, se a pessoa está apta, e depois o acompanhamento após, porque existem inúmeras complicações após a cirurgia bariátrica. Não é nem o durante, é o pós-bariátrico, ele é muito complicado. Tem muitos pacientes que voltam após a cirurgia bariátrica, começam a ter problemas de alcoolismo, a obesidade volta, existem inúmeros problemas de natureza de ansiedade, de frustração em relação à comida. Então, precisa ainda do acompanhamento muito interessante. Aí, se esse profissional de psicologia ele se torna um especialista em acompanhamento pré e pós-cirurgia bariátrica, ele é o cara. Isso. Tá me entendendo? É um oceano azul. Quem é o cara relacionado que trabalha com pacientes bariátricos? É o fulano. Procura o fulano. Ele vai te acompanhar. Que ele passa a ser até parceiros de nutricionistas, anestesistas, porque tem anestesista que só faz cirurgia bariátrica. Fisioterapeutas. Fisioterapeutas, profissionais que só operam bariátrica, médicos que só operam bariátrica. Né? Então, essas parcerias começam a vingar. A gente tem que saber o quão importante é o networking também, né? Justamente. Por isso que no nosso programa de orientação universitária, a gente ensina os nossos alunos
a fazerem networking estratégico. Isso. E desde Né? cedo. Completa a palavra aí, pessoal. Networking estratégico. Tá joia? Bacana, bacana. E Tulião, né, quando a gente fala aí sobre essa questão da bariátrica, por exemplo, eu acho que é o subnicho do subnicho, porque, por exemplo, existem muitos profissionais da psicologia que atuam na área do comportamento alimentar já, né? Então, assim, trabalham tudo que tem relação com comportamento alimentar. Se você foca ainda em uma questão específica, então, pacientes obesos em processo de bariátrica. Olha só como você vai subnichando. E às vezes a pessoa ela tem a impressão de quanto mais eu subnichar, menos pacientes eu vou ter. Mas muito pelo contrário, porque você passa a ser mais referência naquele assunto. Então Perfeito. todos vão te procurar, né? Perfeito. É uma questão de tempo, Carol. Uma questão de tempo. Entendeu? Sim, sim. Ele passa a ser tão conhecido naquilo que as pessoas procuram ele. Tem um detalhe muito interessante que é importante a gente frisar aqui, Carol, que o profissional em início de carreira, ele tem que desenvolver uma competência chamada resiliência. Sim, sim, com Ele certeza. entender que aquele momento que ele está passando, às vezes, após a universidade, é um momento inicial, de início de deslocamento, de início de movimento. Então, ele tem que ter resiliência porque a agenda dele vai estar cheia, vai ficar cheia. Ele vai fazer o nome dele. É uma questão de tempo, resiliência, persistência, aperfeiçoamento, constância, Isso. network estratégico. Né? Então, vai dar certo. Mas ele tem que se movimentar, né? Não Tem adianta que se ficar esperando que movimentar. caia na mão Não dele. tem como. Não tem como. Tem que se movimentar. Sim, perfeito. Ó, a gente tem uma pergunta aqui. Para ser, né, um psicólogo da avaliação psicológica, é necessária alguma especialização? Olha, não é necessária uma especialização, porque você tendo o seu diploma de psicólogo, você já pode comprar os testes e aplicar os testes. Mas a gente tem que lembrar aqui que quanto mais especializados nós formos no assunto, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre um determinado assunto, mais possibilidades a gente vai ter no mercado e melhores profissionais nós seremos, né? Então, quem que você vai preferir para fazer a tua avaliação psicológica? É um Zé Ninguém que não tem nenhuma pós-graduação na área? Ou é um psicólogo pós-graduado em avaliação psicológica que trabalha, né, o tempo todo com isso? Então, eu acho que isso já responde o questionamento, né? Eu acho que Algumas áreas, Carol, por força de lei, como, por exemplo, a própria perícia, talvez, eu não estou lembrado, tá? Eu tenho que olhar ali minhas anotações, talvez precise, como se fosse uma certificação, um diploma, uma especialização, porque o próprio jurídico, durante o momento de contratação, ele exige que aquela pessoa tenha uma certificação, uma especialização. perfeito. Né? Então, essa área eu acho, tenho quase certeza que a pessoa precisa ter uma especialização em psicologia forense ou jurídica. Tá? E a neuropsicologia, dependendo do teste que ele realiza, a pessoa precisa ter uma especialização também. Tá? Então, algumas áreas elas são necessárias por força de lei, de requisição, e até mesmo exercício da profissão. O que é Mas a muito maioria, importante. claro, mas a maioria não precisa, porque a própria faculdade ensina o profissional, o psicólogo, a realizar essas avaliações. Né? Isso. Isso é uma disciplina obrigatória, eu acredito, na grade curricular de todas as universidades, justamente por ser um instrumento que só os psicólogos podem estar aplicando. Então, é de fato um diferencial da nossa profissão. Então, a gente aprende isso na faculdade, diferente de muitas outras disciplinas que a gente só conhece mesmo por fora, né? Legal. Temos... Vamos ver mais alguma pergunta aí de algum colega? Não estou vendo aqui. Não tem não. Bom, mas ainda tratando de avaliação psicológica, né, Túlio? Um nicho onde as pessoas procuram muito pela avaliação é também para crianças, né? Quando elas começam a frequentar a escola e os professores eles começam a perceber ali alguma dificuldade, às vezes até na aprendizagem mesmo, né? O psicólogo ele pode ser muito chamado também para esses casos. Sim, a avaliação psicopedagógica e a avaliação escolar ou educacional, são as duas áreas relacionadas, que eu chamo do núcleo, né, do eixo escolar, que é a psicopedagogia e a psicologia educacional. Eles aplicam muitos testes
de aprendizagem, déficit de atenção, concentração, hiperatividade, né? Transtornos de natureza diversa. Então, eles aplicam muito. Né? E alguns Sim, começam a ir até para uma área da neuropsicologia, isso. alguns da psicopedagogia, outros da psicologia da aprendizagem, né? Veja como é bem interessante, as áreas se misturam. Então, nessa área escolar da psicologia escolar e psicopedagógica, são muitos testes. E Sim. são muito importantes nessa faixa na área que corresponde à educação infantil, né? Eu acho que é de uma responsabilidade muito grande ali do psicólogo que faz essas avaliações nas crianças, porque hoje a gente tem muito um hábito de patologizar tudo, né? Então a criança ela tá tendo qualquer dificuldade na escola, é como se o professor já quisesse diagnosticar. Ah, tal pessoa, não, que ele tem dislexia, não. Ele Uhum. tem descalculia, não, esse daqui tem TDAH. Uhum. Então, é de uma responsabilidade muito grande esse profissional realizar esses processos de avaliação psicológica com as crianças, porque às vezes o problema não está em alguma psicopatologia que ele tem, mas às vezes no contexto tríade ali, que é família, escola, né? Então, e o indivíduo. Então, é de muita responsabilidade para que a gente possa psicopatologizar o menos possível essas crianças, Sim, né? Que e o ainda intuito estão se é ajudar. desenvolvendo. O intuito é ajudar a criança. Sim, Carol, não sei se você se recorda, que eu fiquei até surpreso, né? Uma das colegas que nós chamamos para a live, que era uma psicopedagoga ou da avaliação, ou da psicologia escolar, que eu não me recordo, ela disse para a gente que ainda há muito preconceito pelos próprios pais em sim, procurar uma avaliação psicopedagógica, um acompanhamento psicopedagógico, porque talvez as pessoas vão achar que a criança, filho dela, tem algum problema de natureza diverso, alguma psicopatia, e não realizam avaliação psicopedagógica. Quando sim, sim. justamente, na minha visão, deveria até fazer para que, no caso de uma identificação, tendo um laudo o quanto antes, essa criança vai ter um acompanhamento e vai evitar determinados dissabores, determinados traumas, até mesmo complicações de natureza neurológica ou psicopatológica. Então, o quanto antes os pais identificarem estas situações, o grande beneficiário dessa avaliação é a criança Sim, e, sim. consequentemente, a família. É Né? quando E, se trata. Pode falar, perdão, Túlio. lamentavelmente, tem famílias ainda com certo preconceito em relação a essas avaliações, né? É que esse preconceito por parte dos pais, dos responsáveis, está muito relacionado até a um processo de luto que o indivíduo às vezes sente, né, na perda daquele filho idealizado. Porque quando né, esses pais eles sonham em ter um filho, muitas vezes eles sonham em ter um filho perfeito, né? Na nossa imaginação a gente sempre Uhum, fantasia. É igual quando a gente vai fazer qualquer processo assim decisivo, né? Então, eu vou começar numa empresa nova, eu idealizo tudo muito positivo, né? A gente tem esse hábito de idealizar e de fantasiar. E não é diferente quando se trata dos pais. E daí, quando esses pais, eles percebem naquela criança algum problema, ou que ela está com alguma dificuldade que eles não estão conseguindo acessar, isso pode acabar gerando um processo de negação mesmo que faz parte desse luto do filho idealizado, do filho fantasiado. Né? Então, sim, às vezes, essa dificuldade desses pais procurarem por uma ajuda do psicólogo ou de um avaliador está muito relacionado a esse processo de luto que internamente eles vivenciam e nem percebem. Faz sentido sim, pensar assim? sim, sim, total. E dentro desse teu posicionamento, Carol, você trouxe mais um subnicho, mais um oceano azul. O profissional da psicologia clínica especialista em luto. Sim, O profissional da psicologia clínica especializado em acompanhamento para pais de crianças XPTO. Entendeu? atípicas, né? Às vezes que a gente chama. Atípica, né? Uhum. Criança atípica, né? Que são autismo, dislexia, Sim, TDAH e assim vai, né? Entende? Então, é dessa forma que se o psicólogo ele identificar uma área de atuação dele, ele identificar que ele pode atuar num subnicho bem específico, que passa a ser um oceano azul, ele vai nadar de é braçada, isso. sozinho. E, lamentavelmente, acompanhando os universitários de inúmeras áreas que a gente tem no Instituto, a gente nota que, lamentavelmente, a faculdade não prepara o profissional para esse tipo de visão, entendeu, Carol? Uhum. O aluno ele sai generalista, como em todos os cursos, porém ele não sai com essa visão
sistêmica e, ao mesmo tempo, de se posicionar em uma determinada área, eixo, subnicho, independente de qual curso seja. Né? Independente de qual curso seja. Lamentavelmente, as faculdades não estão preparadas para isso e nem orientam o profissional para isso. Né? Bom, Tulião, mas a gente já está aqui, hora de encerrar já a nossa live, mas antes da gente encerrar, queria agradecer mais uma vez por você ter estado aqui com a gente, né, trazendo tanto conteúdo importante para esse pessoal que ainda está em dúvida sobre o que fazer, sobre qual área ir, né? E lembrar também para eles que na quarta-feira que vem nós temos nosso super evento, a nossa jornada Psi de Sucesso, onde a gente vai estar ajudando eles a clarear o que eles vão precisar fazer para encontrar área de atuação, né, favorável para eles estarem iniciando a carreira. Então, se você ainda está em dúvida, não esquece de entrar lá no meu perfil, o link da inscrição está lá na minha bio, né? E vai ser um grande prazer, tem muito conteúdo legal para a gente estar abordando com vocês por lá. É isso aí, papo de psi para psi. Isso mesmo, isso mesmo. E, Carol, a gente se despede ou a gente vai deixar alguém perguntar alguma coisa antes da gente Se sair alguém aí? quiser fazer uma pergunta, aproveita então. Igual leilão, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três vendidas, a gente fecha a live. Se alguém tiver algum questionamento, manda ver. E amanhã, né, Carol, amanhã tem uma live ao meio-dia com a professora Silvia, coordenadora do curso de Psicologia, a 1h. Coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Inspirar, a professora Silvia, que tem uma bagagem fantástica na psicologia organizacional e outras áreas também. Então, ela vai trazer uma visão dela como coordenadora do curso de Psicologia, falando de todas as áreas da psicologia. Ó, imperdível amanhã, hein? Perfeito, perfeito. Vai ser incrível. Ó, tivemos uma pergunta aqui. Em concursos públicos é comum o uso da avaliação psicológica? E olha, sinceramente, essa pergunta me pegou, mas eu acredito que sim. Sim, é necessário, né? Não vamos generalizar, né? O colega que perguntou, que concursos públicos em geral, não são. Tem que ver lá o edital do concurso público, e ali tem sim que, dependendo do concurso público, tem o edital, é necessário passar por uma avaliação psicológica, tá bom? Então é necessário. E veja que interessante a pergunta do colega, que recai lá na psicologia jurídica novamente, Carol. Muitos pais ou concurseiros que passaram em concurso público e que são submetidos a uma avaliação psicológica ou de outra natureza qualquer, muitas vezes eles são reprovados, às vezes por uma avaliação psicológica. Aí o juiz manda contratar um perito em psicologia jurídica para estar analisando o laudo e a avaliação. Olha, que incrível. Que mercado, então, a gente trouxe aí um profissional, dois profissionais de áreas distintas, mas no mesmo contexto da avaliação. Só que um avaliando e o outro checando e reavaliando aquilo lá, né? Só que um é perito da psicologia forense e o outro é um perito da avaliação psicológica. Que para concurso público, certamente no edital de contratação daquele psicólogo que emite o parecer, talvez ele exija um aperfeiçoamento, uma especialização em avaliação psicológica. Que a gente cai novamente naquela pergunta lá atrás que o colega trouxe. Que às vezes, então, depende do próprio edital de contratação desse profissional. E como você também bem disse e afirma aqui, quanto mais especializado você for, melhor para você. Sim, sim. Mais diferencial você vai ter no mercado, né? Sem dúvida. Isso aí. Bom, é isso por hoje, então, pessoal. Já fechamos com a nossa última pergunta, tá? Obrigada, Túlio, por ter estado agora aqui comigo. Eu que agradeço, Carol, minha gratidão. E peço desculpas por ter atrasado ali no início, Imagina. Né? Mas a gente estava resolvendo as panezinhas ali dos filhotes. O filhote de 4 patas e o filhote de 2 pernas, né? Então a gente fica nessa correria de domingo. Peço desculpas pelo atraso, mas a gente está sempre à disposição aí. Perfeito. E amanhã estamos juntos a 1h. Um abraço, gente. E até quarta-feira depois também. Um beijão. Tchau, tchau.